Talvez os investidores americanos estão descobrindo que o Trump está querendo tentar vender a América. Aí ele está metendo uma pressãozinha contra o Powell e já vem ameaçando o Powell assim, vou te demitir. Se tu não cortar os juros, hoje o mundo é um avião, né? E o avião tem duas turbinas. Uma turbina é os Estados Unidos, outra turbina é a China. Então, bastante resiliência. Na minha opinião, quem tem capital nesse período é rei, tá? Quem tem dinheiro, dólar e tal. Este mês não vou comprar Bitcoin. O mercado de risco geral entrou em bear market. O que isso significa? Significa que agora não é um bom ambiente para comprar ações, na minha opinião. Bom, primeira coisa, antes da gente só passar, tá? As ações dos Estados Unidos hoje começaram a entrar em queda, depois da ameaça do Trump de demitir o Jerome Powell, a gente viu isso aí em várias notícias e informações hoje. E aí eu até perguntei ontem para o Igor, né? Só que agora teve um cara aqui, um economista, que falou que o seguinte: se Powell fosse demitido, a reação inicial seria uma enorme injeção de volatilidade nos mercados financeiros e a mais drástica corrida para a saída de ativos americanos que se possa imaginar. Corrida para onde? Ouro, criptomoeda, Bitcoin, tá? Basicamente, então, é o seguinte: talvez os investidores americanos estão descobrindo que o Trump está querendo tentar vender a América, né? Tentar fazer um mega dump. Talvez o Trump, do jeito que ele entrou do jeito que ele assumiu a presidência nesse ciclo, ele está fazendo trade desde o início. Um dia antes de tomar posse, lançou uma meme coin, despejou na cabeça de todo mundo. Criou uma meme coin da esposa dele, despejou na cabeça de todo mundo. Na minha opinião, ele deve estar com uma operação short e fazendo escândalozinho para empurrar o mercado como um todo para baixo, acreditando numa possibilidade de recuperação e corte de juros futuro. Aí ele está metendo uma pressãozinha contra o Powell e já vem ameaçando o Powell assim, vou te demitir. Se tu não cortar os juros, em maio eu vou te demitir. Se tu não tiver corte de juros, eu vou te demitir. Só que o problema de o cara demitir o Jerome Powell, que o Jerome Powell hoje ele é uma figura neutra em relação à parte política, tá? Porque se tu pega e coloca uma outra pessoa que substitui o Jerome Powell hoje, ele teria uma visão mais do lado do Trump. Tendo uma visão mais do lado do Trump, isso poderia soar ruim ou positivo, não dá para saber. Mas principalmente os investidores internacionais que investem nos Estados Unidos poderiam ver isso como algo muito negativo. E poderia tirar aquela questão da independência do Banco Central americano das decisões políticas monetárias dos Estados Unidos serem influenciadas diretamente pelo presidente americano, que só está fazendo merda, só está falando merda e que desde o início só está fazendo coisas antiéticas e incorretas, na minha opinião. Tá? Trump está fazendo uma coisa, já fez antiética de lançar, por exemplo, usar a sua influência para ganhar dinheiro, impulsionando um lançamento de uma meme coin. Eu acho que isso é de mau caratismo total. Eu acho que ele é um porra bosta, que se acha muito, e pode ser que o mundo não compre mais o que o Trump está querendo fazer. Tá? Tanto é que também a China, né, começou a ameaçar um pouco seus parceiros também, falando assim, olha, se vocês fizerem qualquer acordo com os Estados Unidos, pode nos esquecer. Tá? E aí, como o Charlão fala, né, o economista sincero fala, hoje o mundo é um avião, né, e o avião tem duas turbinas. Uma turbina é os Estados Unidos, outra turbina é a China. Ele utiliza muito bem essa analogia, eu entendo muito bem. Só que assim, estourou uma das turbinas, tá todo mundo dentro do mesmo bordo. Se o avião conseguir pousar com uma turbina, beleza, mas a possibilidade dele pousar com uma turbina no ambiente que nós estamos é uma merda. É difícil. Então, tipo, a Argentina faz parceria com a China, só que ao mesmo tempo tem parceria com os Estados Unidos, e aí ele começa vamos dizer assim, os países mais subdesenvolvidos que têm a parceria com a China começam a ficar com o pezinho atrás de negociar com a China para não afetar negociações com os Estados Unidos, que também ficam com medo de negociar com os Estados Unidos para não afetar sua parceria com a China. Então a gente está num ambiente extremamente frágil. Extremamente frágil. Então, nesse ambiente extremamente frágil, é bem possível um pivô. Tá? É bem possível um pivô, e pode ser que nos próximos 15 anos a gente veja e interprete o mercado de uma forma completamente diferente e os resultados também. Bom, final do mês agora o FMI, né, o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, eles vão fazer uma reunião, eles sempre fazem um livreto, um livrinho, sobre tudo o que está acontecendo, sobre políticas e intenções políticas internacionais nos próximos meses que podem afetar
e basicamente aí tem se aumentado a probabilidade de 45% ou de 50% de recessão para o segundo semestre. A outra reunião vai acontecer em setembro, e aí eu sempre comento com vocês, né, que de março para abril o mercado muitas vezes cripto faz pivô, e de setembro para outubro também, e é muito por conta disso, né? Nós temos basicamente várias influências que podem fazer com que a gente tenha algum tipo de pivô e, cara, olhando o gráfico, olhando esses gráficos todos do ouro, do EFA contra o S&P 500, do próprio DXY contra Bitcoin, do Bitcoin contra o ouro, tá? Também dá para pegar o Bitcoin contra o ouro, né? Tu pega lá o Pax Gold barra BTC, né? Tu pega a Pax Gold barra BTC, a gente também tem alguns reversões no gráfico de curto prazo. Então eu entendo que a gente está vendo alguma merda acontecer aí pela frente, tá? Então, bastante resiliência. Na minha opinião, quem tem capital nesse período é rei, tá? Quem tem dinheiro, dólar e tal. Este mês não vou comprar Bitcoin, vou ficar acumulando dólar ou até mesmo ouro. Para o ouro, para eu entrar em ouro, eu teria que esperar. Por que eu não entro em ouro agora? Porque eu tenho que esperar simplesmente no gráfico de 4 horas uma sobrevenda no gráfico de 4 horas, tá? Ou seja, é um sinal que aparece a cada X número de dias, uma vez por mês, às vezes 2 vezes por mês, tá? E eu prefiro comprar então no recuo do que comprar no topo, porque se tu compra no topo, embora me pareça que quem segurar dólar vai estar segurar ouro vai estar se protegendo de uma desvalorização do dólar, dá para ver que assim, graficamente falando, nesses últimos 2 anos, ele está em tendência forte de alta, tá? E agora ele tem uma pequena resistência aqui. O ouro também tem uma pequena resistência contra o S&P 500, então dá para esperar um pouquinho, alguns dias, para ver como é que a coisa vai andar. Mas o mais importante que eu estava querendo comentar com vocês é sobre isso daqui, tá? Eu peguei aqui no Dataroma, no último ano, o número de... Isso aqui são informações de grandes investidores institucionais comprando ações ou vendendo ações. Para vocês terem ideia, isso aí inclui investimentos de venda lá do fundo de investimentos do Warren Buffett, tem aí o Mark Zuckerberg lá do Facebook vendendo também 770 milhões de dólares em ações. E eu peguei do último ano para cá, desde o apertamento quantitativo ali, desde que a gente ainda esteja em apertamento quantitativo, daria para pegar dos 2 últimos anos, ó. Vamos pegar 2 últimos anos para cá. Tá, vamos pegar 2 últimos anos aqui para ficar mais bonito. É quase 10 vezes mais venda do que compra de ações, tá? Enquanto as transações, né, foram 50 mil transações compradoras, e dando equivalência de 60 bilhões de dólares convertidos em ações, a gente vê um montante de 410 bilhões em vendas, tá? Totalizando ali todos os investidores que estão comprando e vendendo. Então dá para ver que nos últimos 2 anos os caras estão despejando ações, vendendo ações, né? E nós temos uma proporção muito maior de venda do que de compra de ações grandes, em grande quantidade, tá? Então isso mostra literalmente o apertamento quantitativo. Claro, nos últimos 6 meses essa discrepância não foi tão grande, tá? Mas se a gente pega dos últimos 3 meses, olha como a discrepância, como teve muito mais venda do que compra de ações. E por enquanto a gente não está vendo uma grande quantidade de compradores. A gente não vê, tipo, uma grande quantidade de fundos de investimento comprando mercado agora. As maiores compras foram ali no dia 28 de março,
acho que foi 28 de março e 28 de fevereiro, mas não tem ainda, o mercado ainda não teve uma reversão, dá para ver uma saída de pilas aqui. São 40 bilhões nos últimos 3 meses, ante 8 bi em compras. Tá? Um quarto ali, temos uma pressão vendedora absoluta no mercado. Claro que isso se reflete também no próprio gráfico. Obviamente dá para ver que o próprio gráfico tem essas vendas, também tivemos vendas cavalares, né? É comum de acontecer. Só que assim, ó, vamos ser bem sinceros, tá? Mercado fazendo pivô de baixa no S&P 500 abaixo da média 8 e abaixo da média 21. A acumulação aqui pode ser mais distribuição de venda, tá? Então, agora a gente não sabe se o mercado vai voltar a subir. Nesse momento, dá para deixar bem claro que S&P 500 e Nasdaq entraram em bear market, tá? O mercado de risco geral entrou em bear market. Então, o mercado de risco entrou em bear market. O que isso significa? Significa que agora não é um bom ambiente para comprar ações, na minha opinião. Por quê? Porque ele validou um pivô de baixa abaixo das médias e toda a lateralidade que ele for fazer agora, então, por exemplo, toda a lateralidade que ele vir a fazer, a expectativa é de mais baixa do que retornar à alta, tá? Ah, mas Augusto ele lateralizou e voltou a subir. Bom, aí que bom, ele voltou a subir, o mercado começou a ficar otimista, beleza, o mercado ficou bullish e o mercado ficou expansionista de novo, teve corte de juros, show de bola. Mas no momento, nós não temos, nós não temos data de corte de juros, não sabe se vai acontecer. De uma semana para outra, as informações são o seguinte, de que vai ter 3 cortes de juros ainda até o final desse ano, aí depois é 5 cortes de juros, depois é 2 cortes de juros, ou seja, fica oscilando essa expectativa de corte de juros. Porém, o presidente do Banco Central americano já disse, não vai haver corte de juros até eles terem certeza de que a inflação que a inflação baixa vai estar estável, estabilizada.